Mas vamos falar rapidinho de cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço, eu acho que o que teve de importante, na verdade, foram os resultados do estudo Libretto, que olharam para a incorporação do salpecatinib, que é o antigo LOXO 292, o inibidor do RET, em pacientes com carcinoma medular de tireoide com mutação no RET. E a gente teve uma alta taxa de resposta, em torno de 50% com essa droga, uma droga bem tolerada, então uma nova possível indicação aí para essa droga, e lembrando da importância então das mutações do RET no carcinoma medular de tireoide. O outro estudo importante de cabeça e pescoço, na verdade, foi um estudo que pegou pacientes com doença carcinoma de nasofaringe, da área endêmica, EBV positivo, com doença metastática, mas que não haviam recebido tratamento local. E esse estudo mostrou que se você fizer quimioterapia sozinha versus quimioterapia seguida de rádio para doença primária, a incorporação da radioterapia aumenta a taxa, aumenta a sobrevida global. O estudo foi interrompido antes da hora por esse benefício importante que foi visto com a incorporação de radioterapia. A gente já sabia disso, é uma doença bastante quimiosensível, portanto, se você tem uma resposta boa à quimioterapia, incorpore a radioterapia para o tratamento da doença local, que isso vai beneficiar o paciente em termos de sobrevida. E agora falando um pouquinho de pulmão, eu acho que os estudos importantes em pulmão foram basicamente em doença metastática. A gente vai comentar o estudo de TKI, um estudo importante foi o estudo FLAURA. A gente teve os dados de sobrevida global, mostrando que aqueles pacientes com mutação do EGFR que foram randomizados para osimertinib tiveram um aumento de sobrevida global comparado a pacientes que receberam o tratamento controle ou tratamento padrão, que seria gefitinib ou erlotinib. Então a gente já tem a aprovação do osimertinib na primeira linha, baseados em dados de sobrevida livre de progressão, e agora os dados de sobrevida global, e o que chama atenção é a sobrevida global mediana de 38 meses para esses pacientes, portanto esses pacientes vivendo cada vez mais e se beneficiando do inibidor de terceira geração já logo na primeira linha. E por fim, acho que 2 estudos de imunoterapia são importantes em câncer de pulmão que a gente vai comentar. Um deles é o estudo Empower 110, que olhou para pacientes virgens de tratamento e comparou o uso de atezolizumab na primeira linha versus quimioterapia, e olhou para pacientes, essa primeira análise da ESMO agora de sobrevida global, para pacientes que têm alta expressão do PDL1 usando o critério TC3 ou IC3, ou seja, 3 cruzes de expressão de PDL1, seja nas células tumorais ou nas células inflamatórias. E mostrou um benefício de sobrevida global para atezolizumab de primeira linha. Então a gente tem a opção de pembrolizumab na primeira linha para os pacientes autoexpressores de PDL1, que a gente usa o TPS maior ou igual a 50%, e um pouquinho controverso entre 1% e 49%. Agora dados mostrando que o atezolizumab é também uma opção, mas lembrar que a análise do PDL1 é feita de uma maneira um pouquinho diferente, com a expressão do PDL1 tanto em célula tumoral ou em célula inflamatória, o TC e C. E por fim, o estudo mais complicado em pulmão dos últimos tempos, que é o CheckMate 227, ele foi apresentado na plenária e ele foi também publicado no New England. Esse é um estudo que tem uma série de braços, uma série de endpoints, uma série de análises de subgrupo, e é um estudo que a cada 3, 4 meses a gente tem uma atualização, uma apresentação de um braço, uma apresentação de um resultado. Fica às vezes até difícil da gente acompanhar a evolução do estudo. Basicamente, na ESMO desse ano, o que a gente teve de apresentação foi olhar para os pacientes que tinham PDL1 maior ou igual a 1%, e a comparação, que era um dos endpoints primários do estudo, era a comparação de ipi/nivo versus quimioterapia para essa população PDL1 maior ou igual a 1%, pacientes com doença metastática, virgens de tratamento. E a gente viu um aumento da sobrevida global para quem recebeu ipi/nivo na primeira linha versus quimioterapia. O que fica um pouquinho difícil da gente interpretar nesse estudo é se o ipi/nivo deve ser o nosso novo padrão de tratamento para esses pacientes, ou se a gente deve usar o pembrolizumab para os PDL1 maior ou igual a 50%, como a gente vem fazendo já há algum tempo desde a aprovação, ou mesmo químio mais imunoterapia, que é uma outra estratégia aprovada para pacientes tanto com PDL1 alto quanto para PDL1 baixo. E lembrar que toda vez que a gente faz ipi/nivo, a gente está aumentando a toxicidade em torno de 30% aí de pacientes com toxicidade grau 3 ou mais. É claro que é um regime que não tem quimioterapia, então essa é uma das vantagens,
mas fica a dúvida aí de como incorporar essa nova estratégia de tratamento frente às outras opções que a gente tem de tratamento na primeira linha. Uma outra coisa curiosa é que se você pegar os pacientes com PDL1 entre 1 e 49% nesse estudo, a gente não viu o benefício do ipinivo versus químio. E é difícil de explicar o porquê que isso acontece. É uma análise de subgrupo, mas um estudo com tantos subgrupos e tantos tratamentos convida a gente a fazer análise de subgrupo, e essa análise de subgrupo fica um pouquinho sem explicação e deixa a gente um pouquinho mais preocupado de usar o ipinivo nesses pacientes com PDL1 entre 1 e 49%. E a outra análise que eles apresentaram desse estudo, que na verdade não faz parte dos endpoints primários ainda, mas foi a segunda parte do estudo, onde se comparou ipinivo versus quimioterapia para pacientes com PDL1 negativo. E o ipinivo também foi superior à químio nos pacientes com PDL1 negativo. Mas, de novo, fica a dúvida aí por que isso foi beneficial no PDL1 negativo, não foi beneficial no PDL1 entre 1 e 49% e foi beneficial no PDL1 maior ou igual a 50%. Então, uma série de complicações para a gente analisar esse estudo. E, de novo, as opções de tratamento para PDL1 negativo incluem químio mais imunoterapia e como que isso se compara agora a ipinivo. Se vocês tiverem interesse, leiam o paper do New England, vários papers do New England já publicados desse estudo, Checkmate 227, agora o mais recente, para vocês entenderem um pouquinho como que fica o benefício em cada um desses subgrupos e tentarem fazer o algoritmo de vocês de como incorporar isso. A gente ainda está estudando como que a gente vai incorporar isso no MOC, mas teremos novidades em breve com o lançamento da nova edição do MOC. William, só para eu entender, esses benefícios foram de sobrevida livre de progressão, certo? Sobrevida global agora. Esses foram sobrevida global. Porque nesses pacientes que você consegue explicar essa falta de benefício com terapias subsequentes? A gente acha que teve muita terapia subsequente nesse estudo, porque foi um estudo que acabou acruindo pacientes um pouquinho mais, incluindo pacientes. Eu aprendi na ESMO que acruir não existe, é incluir. Então, a Grazi que me ensinou isso. Então, esses pacientes foram incluídos no estudo já depois de algumas aprovações dos anti-PD1s, então certamente tem uma taxa de crossover que deve estar impactando nisso. E quando você começa a olhar para a análise de subgrupo, isso fica mais complicado ainda, porque dentro daquele subgrupo, quem fez crossover, quem não fez, isso certamente pode impactar a sobrevida global. E a gente tem a parte 2 do estudo, que era químio versus quimio-nivo, não foi apresentada ainda, mas a gente tem um press release que não atingiu significância estatística, químio mais nivo versus químio. Então, difícil da gente interpretar tudo isso. Tá no seu cardápio o ipinivo? Eu acho que por uma população muito selecionada de pacientes, fica o debate de quem são esses pacientes. Eu acho que especialmente quem não quer quimioterapia, entendendo que existe uma certa toxicidade, entendendo que a taxa de progressão de doença com essas drogas é em torno de 20 a 25%, progressão de doença logo de cara, e entendendo que talvez esses pacientes, especialmente os autoexpressores de PDL1, talvez possam se beneficiar de um anti-PD1 isolado, e não necessariamente de ipinivo. E a gente está falando de IP1 nível 3. Isso. Uhum. Tá. Interessante que as taxas de progressão de doença com imuno isolada em bexiga é a mesma coisa. A gente tem uma taxa de progressão de doença maior do que usar com quimioterapia. Né? E quando a gente olha químio mais imunoterapia na primeira linha, a taxa de progressão de doença logo de cara é muito baixa. Então te deixa bem mais confortável de usar esse tipo de abordagem. Então, a gente está absorvendo ainda os dados em pulmão. Tá difícil agora de interpretar esses dados, e tanto é que a gente está quebrando a cabeça para escrever o capítulo do MOC. Mas esse é um bom problema, Esse é um bom problema. Quanto mais confusão, melhor, significa que a gente tem mais dados e mais estudos clínicos sendo feitos. Eu acho que era isso de atualização da ESMO. Obrigado para todo mundo e até a próxima.